Olá, minha gente. Cadê eu? Olá. Nós estamos aqui agora porque nós faremos uma receita vegana que consistirá em carne humana. Mas antes nós vamos temperar a carne com tinta, né? E ele vai ler aqui um capítulo do meu livro. O primeiro e único também, né? Porque eu cansei com o tempo. Enfim, já não cabe aqui, entendeu? Assunto para outras, né? Mas vamos lá, ele vai ler para vocês e eu entendendo, né? Basicamente o que eu fiz no vídeo passado. O vídeo passado que foi gravado agora. Mas pra eles já foi postado, né? Saibam que é toda uma farsa o tempo. Realmente. Só um aviso que se passar moto muito barulhenta, ou se meu cachorro começar a latir, ou se meu pai começar a fazer barulho, enfim, aí eu vou pausar o vídeo, tá bem? Vamos começar. O beijo escarlate de um anjo. Quando criança, eu não entendia por que rios são envoltos por correntes. Também não compreendia porque uma tempestade faz as águas de um rio se enfurecerem como se fossem furacões engolidores de almas. Entendia menos ainda como conseguem os peixes viver em ambientes tão hostis assim. Tudo bem, afinal, que poderia saber um garotinho impedido das necessidades juvenis de se molhar na garoa? Acho que me faltou isso. Não sei se crescer entre os cobertores quentes durante o inverno foi o suficiente para me manter em segurança. Na verdade, eu sinto que estou sempre ficando mais velho e nunca mais sábio. E mesmo assim, não é como se eu fosse ou tivesse uma criança no meu interior. Às vezes questiono as minhas próprias decisões, mesmo as tomadas com absoluta cautela. Outras vezes me pego pensando, enquanto vislumbro um teto negro de arrependimentos e lembranças. Se me atirar em algum rio com pedras nos bolsos para agregar às águas menos vida que o habitual, seria a resposta para todas as minhas perguntas. Ou, então, se isso poderia ser o único jeito de ter o meu felizes para sempre, como nos contos que lia quando tinha 7 anos. Agora, sentado numa poltrona, encostada a uma das janelas do meu quarto. Ai, Deus, velho. Muito barulho. Agora, sentado numa poltrona recostada a uma das janelas do meu quarto, a que dá para o jardim dos fundos do casarão de Córdoba, também pela qual eu posso testemunhar as copas das árvores de eucalipto, num arvoredo para além das dependências da fazenda, balançando-se para a esquerda numa dança forçada pela ventania, e consigo ainda ouvir o curso de um rio fervoroso, a queda de um dilúvio bíblico. Sinto cada poro do meu corpo erupçar, cada pelo se arrepiar e cada gota de sangue agir rápida para aquecer as minhas tripas friorentas. Contemplar a escuridão de céus como o de hoje nunca fez tanto sentido quanto agora. Se o Thales começar a latir, você pausa o vídeo. Cachorro doido. O que caía das nuvens por tamborilar numa brisa passiva. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Você me dá tintas novas. Onde que eu parei? Não sei. Vou voltar no que caía das nuvens. O que caía das nuvens por tamborilar numa brisa passiva e gélida quando cheguei com as minhas rastejando ao casarão. Agora faz menção de arrancar o telhado. Até a chuva parece querer o meu fim. O curso do rio segue ecoando cada vez mais revolto entre as árvores que o abrigam. E elas, como o amam e o protegem, ficam ali paradas, observando viver e expressar a sua mais errônea rebeldia.
assim como eu fiz há 20 anos atrás. E como as árvores, por amor, não impedi a rebeldia do meu rio e até contribuí para que ela inflamasse. E eu não sabia, mas se há uma tempestade muito forte caindo sobre um rio, os limites dele podem ser destroçados pela água. Ele transborda, formando uma enchente cega que acaba por abalar a estrutura de uma das árvores. Então, essa árvore cai sobre outra árvore, que cai sobre outra, e essa atinge outra, e com o tempo nenhuma árvore para em pé. Sei que não lhe interessa, digo, como para mim mesmo, mas estou falando com o céu. Em dificuldade de manter meus olhos totalmente abertos, os arredores se expressam turvos ao mínimo esforço de falar com a testemunha dos meus viveres e morreres. Não, eu falei assim, Vitor, vai ali na janela e manda o cachorro calar a boca. Aí o que você falou? Shut up, bitch. E não funcionou, olha só, e latindo ainda. Pausa. Gente, como não tem como controlar o meu cachorro, nem os cachorros do vizinho, talvez fique como SMR não intencional. Que aqui na casa dos meus pais realmente tem muito barulho externo. Quando eu começar a gravar na minha casa, vocês vão ver o silêncio que é. Mas vamos prosseguir. Afinal, nunca lhe importou como me sinto ou o que faço, se faço. Nossa, olha a moto. Ai, isso aí seria péssimo, né, gente? Fazer o quê? E você, mesmo assim, me odeia, pois saiba que o sentimento é mútuo. E me calo, assim como quando cheguei ao quarto, com os olhos ardendo. Assim como quando, 20 anos atrás, olhei nos fundos dos olhos do único homem que amei na vida e entendi que aquilo era para sempre. Ou deveria ter sido. Ele olhou nos meus olhos de volta e começou a sorrir. Até que isso desencadeou uma risada tão frouxa que fez o fogo da lareira oscilar ao meu som. O quê? Gaguejou em meias gargalhadas. O que houve? Por que parece tão surpreso? Seus dentes tão brancos e tão perfeitamente alinhados, totalmente expostos à luz amarelada das chamas, iluminavam as estantes de livros da biblioteca com mais vigor que o próprio fogo. Ele tinha olhos tão verdes e tão vivos quanto as formas de uma esmeralda eximiamente lapidada, formas as quais perfuravam os meus olhos, que, castanhos como troncos de carvalho, se fundiam às consequências daquela situação. E para qualquer outro jovem, aquele instante teria se tornado apenas um momento de prazer, teria se perdido no espaço e no tempo. Mas para mim, revirou os sentidos do meu cérebro e atravessou as paredes do meu âmago. Eu só consegui tirar os meus olhos dos dele quando mirei os lábios rosados de novo, os desejando. Você já acabou? Tá bom. Faça outra vez, sussurrei, mas soou como um grito. Ele permaneceu rindo da minha reação, apontando meu queixo caído. Angelive, faça outra vez. Que nome é esse que você colocou? Talvez agora dê certo. Vamos prosseguir. O quê? Ele engoliu a saliva como se tentasse parar a sequência de risos. Fazer o que outra vez? Eu amava quando ele se fazia de desentendido. Ah, eu odeio quando você se faz de desentendido. Impulsionei o meu corpo para a frente, em direção ao dele. Envolvi seu rosto com a firmeza de tudo o que senti naquela hora e nas milhões de horas anteriores. E voei sobre os lábios. Lembro-me vividamente do quão macios, feito algodão, eles eram. E quentes, tão quentes que as chamas da lareira se intimidaram. Nossas línguas dançaram ao som crepitante do fogo uma valsa violenta. Que isso? Que putaria é essa aqui? Coisa feia, meu Deus. Senti tudo. Quis fazer isso. Tocar a pele dele era como vestir o mais caro veludo. Suas madeixas encaracoladas caíam sobre as minhas mãos, enroscando-se nos meus dedos. Não queria soltá-lo, e ele não demonstrou
em nenhum momento que desejava ser solto. Ai, faz isso não. Vira. Você pode falar só. Sai! Estávamos cativos um do outro, porém nossos lábios precisaram se separar algumas vezes para recuperar o ar que estávamos perdendo. Numa delas, com a testa colada na minha, Angelive estremeceu. Eldrian, que nome feio que você colocou? Engoliu a seco. Você tem certeza de mim? Angelive. Falei como um sopro. Angelive. Sua pergunta não poderia ser mais descabida. Afastamos os rostos e nos olhamos como nunca fizemos antes. Os olhos dele caíram sobre mim como uma supernova, prontos para me consumir numa explosão incandescente. Seus lábios quiseram se mover para dizer algo, mas eu não quis que o fizessem e tornei a enlaçá-los. Não havia outras testemunhas senão um par de poltronas, o tapete sob nossos tornozelos, a lareira e as estantes de livros. Estávamos ajoelhados, de prontidão para uma oração em súplica por nosso sangue. Nossos corpos se movimentavam como algas marinhas. As mãos dele se esconderam na escuridão de meus cabelos, afagando as mechas como se procurassem tocar a minha alma, com a gentileza de uma pétala de rosa. Logo em seguida, uma das mãos acariciou meu maxilar, enquanto a outra prosseguia a dança na nuca. Agora só, frio por dentro como as paredes dessa casa. Os céus vibram com luz e estrondo, finalmente reconhecendo a minha infindável lamúria. Talvez os raios e os trovões sejam, nas palavras de algum Deus, uma forma de dizer que o meu nome é e sempre será mais amaldiçoado do que eu poderia sequer um dia imaginar. E para que imaginar? Para que pensar em algo mais, senão naquele pelo qual derramei sangue pela vida? Porque eu me importaria tanto agora com a voz de qualquer Deus, se, nesse momento, sou capaz de afundar meus pés na estrada lamacenta até o rio, encher os bolsos com pedras e me atirar para uma vida menos dolorosa que essa? Eu seria apenas algo para se recordar, uma memória, no entanto, sem cor ou graça, ou mesmo raízes, nos sonhos de alguém para se agarrar. Fluida correnteza, insegura, apenas outra árvore derrubada. Nossa, muito bom, incrível, eu gostei muito. Eu já achei melhor. Como assim? Eu gosto, mas eu sempre me critico muito, então acho que dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar, mas eu gostei bastante. Parabéns. Thank you. Você acabou a sua obra de arte? Acabei, gente, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu fui enrolando até ele terminar. Porque eu já li esse texto umas 1 milhão de vezes, então eu sei quando ia terminar. Qual foi a sua inspiração pra fazer isso aqui? Eu tava chorando. Eu tava chorando muito num dia que tava chovendo, eu tava muito triste. Daí eu tava num relacionamento meio tóxico com um amigo. Daí eu fui e comecei a fazer, mas a ideia do livro já existia muito antes desse relacionamento se tornar tóxico. E daí eu comecei a escrever inspirado assim, tipo, eu matei ele e ele era o amor da minha vida, então se tornou história. Muito bonito, mas eu tava falando da pintura no meu rosto. E aí? Então a pintura sai. Só que não deu certo, então eu comecei a fazer qualquer coisa. Fui eu que pintei isso aqui. Eu gostei muito, tanto do capítulo do seu livro quanto nesse trem que você fez na minha cara. Menos esse risco vermelho que eu não entendi o conceito. É sangue de menstruação.